é um privilégio, né? Podemos estar dentro da casa de Deus, buscando a presença dEle, sentindo a presença dEle. E como é bom quando nós estamos aqui adorando o Senhor e sentindo a presença dEle. É algo glorioso nós sabermos que Deus está presente nesse lugar, que Deus está ouvindo o nosso clamor, que Deus está recebendo a nossa adoração. Isso é algo glorioso. Nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor um pouquinho, algo que eu estive hoje ouvindo também na escola bíblica dominical. Nós estávamos falando sobre isso e me veio muito assim à mente para nós meditarmos um pouquinho de que reino você faz parte do reino da luz ou do reino das trevas? Porque muita gente diz que faz parte do reino da luz, mas como será que a gente age quando a gente faz parte do reino da luz? E como é que você faz parte quando você faz parte do reino das trevas? Apenas o versículo, apenas em Mateus 6,33. Mateus 6,33, que é um versículo assim conhecidíssimo, mas para nós termos como base, para nós meditarmos um pouquinho. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou ler de novo. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para nós buscarmos o reino da luz, qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar. Então, primeiro significa prioridade. O que é que nós temos dado prioridade na nossa vida? Às vezes a prioridade hoje, a coisa está tão terrível que a pessoa dá prioridade para as compras, né? Já fica em desespero, o que é que vai pagar amanhã? Quando abre o olho, a primeira coisa, putz, lá vem as contas. Então, o que está tendo prioridade na nossa vida? Nós temos que parar e pensar um pouquinho. Primeiro lugar tem que ser o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje, o que tem acontecido de errado no mundo? Primeiro, as pessoas buscam todas as coisas primeiro. Primeiro elas buscam estudar, primeiro elas buscam trabalhar, primeiro elas buscam todos os serviços, primeiro buscam os negócios, para depois priorizar o reino. Tanto que hoje nós vemos que em muitos lugares as igrejas não abrem mais no meio de semana. Hoje muitas igrejas estão abrindo apenas dos domingos, porque as pessoas não dão prioridade em ir na casa de Deus. As pessoas hoje não priorizam mais buscar a presença de Deus. Muitas delas deixam para ir orar quando a coisa está ficando feia, quando a enfermidade chega, quando a fome bate na porta. Aí elas se lembram que elas têm que correr para a casa de Deus e que elas têm que buscar a presença de Deus, porque Ele é o único que pode nos socorrer. A Bíblia diz: de onde virá o nosso socorro? Então o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra e que fez o mar. Mas muitas pessoas buscam o socorro de Deus só na hora da necessidade. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Isso significa, mesmo quando você está bem, quando está tendo bonança, quando há fartura na tua casa, lança o pão sobre as águas. Busque, continue buscando, continue lançando, porque um momento vai chegar em que nós precisamos estar em oração, estar firme na casa do Senhor. E aí eu comecei a pensar, quando você realmente quer fazer parte do reino da luz, aí é como se você pensasse assim: eu quero fazer parte do reino de Deus. Bom, quando você pensa que você quer ir para um novo país,
Por exemplo, você quer ir para a Armênia, o que você vai fazer? Você vai se preocupar em aprender a língua armeniana. Você vai se preocupar em querer saber qual é o costume que eles têm lá naquele reino. Você vai se preocupar que língua eles falam, qual é a alimentação que eles têm. Você vai ter essa preocupação se você quiser fazer parte daquele país, daquela comunidade. Agora, como que a gente pode querer fazer parte do reino de Deus, mas nem querer saber sobre o reino dele? Não querer nem saber como funciona o reino. E às vezes, sempre na tua oração do Pai Nosso, você está dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Será que a gente realmente tem feito a vontade de Deus? Será que você que está me ouvindo nesse momento, você tem orado ao Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, mas você tem querido aprender sobre o reino de Deus? Como tem sido? Então se a gente quer ir para um outro lugar, para uma outra nação, então nós temos que aprender sobre os costumes de lá, sobre a linguagem de lá. Se nós queremos fazer parte do reino da luz, qual é a linguagem que nós usamos no reino de Deus? Qual tem sido a sua linguagem no meio lá do seu serviço? Qual tem sido o seu linguajar no meio da comunidade? Será que você está se preparando para você ir morar naquele lugar? Será que de fato você está contando os dias para que você venha estar no reino de Deus? Será que você conhece quem é que governa esse reino? Será que você conhece quem é o rei desse reino que você tanto fala? Nós devemos conhecer Jesus, de andar com Ele, só não de ouvir falar, mas de sentir, de buscar, de amar de todo o nosso coração. Se nós queremos fazer parte desse reino, nós temos que obedecer às regras desse reino, obedecer o lugar que nós estamos, ter horário para chegar na casa de Deus, ter horário para sair da casa de Deus, tem um momento de levantar, tem um momento de sentar, tem um momento, tudo tem regra na vida, porque o reino de Deus é organizado. Tem muita gente que pensa que a casa de Deus é a casa de qualquer um, e não é. Às vezes, quando você está na casa de Deus, você tem que parar, ouvir a palavra, não ficar com algazarra. Quantas vezes nós vemos pessoas com algazarra, rindo, conversando, levantam no meio da palavra, como se não tivesse respeito nenhum, né? Se levanta com tudo, deu vontade de beber água, esquece de estar ouvindo a palavra, levanta rapidinho e sai. Mas nós devemos entender que no reino de Deus nós temos regras. E que, gente, aqui no mundo, se você estiver no fórum, você não pode sair a hora que você quer, entrar do jeito que você quiser, colocar a roupa que você quiser. Não. Lá no fórum você tem que colocar uma roupa decente. Você não vai poder entrar lá sem camisa, de shortão. Você vai ter que colocar uma roupa à altura de entrar no fórum. Na casa de Deus é a mesma coisa. Então nós temos que fazer o possível de nós estarmos decentes na casa de Deus, porque aqui não é apenas um rei qualquer, mas é o rei dos reis, é Senhor dos senhores, é o príncipe da paz, leão da tribo de Judá. É Ele que nós estamos servindo, é esse reino que nós fazemos parte. Então nós devemos obedecer às regras do lugar. Tem gente que diz assim: estou indo lá, mas você está firme? Não, eu estou indo lá. Como é que você pode dizer estou indo lá? Nós temos que ter uma decisão, ou eu estou ou eu não estou, não existe meio termo. Ou a gente está em Cristo ou a gente não está em Cristo, ou a gente serve a Cristo ou a gente não serve a Cristo. Não existe meio termo, com Deus não existe meio termo. Então quando você quer ir para outro país, você tem que se preparar. Você tira o passaporte, né, para aquele lugar que você vai. Você tem que entrar lá autorizado, porque se você não entrar autorizado naquele país, você vai ser deportado. Então, no reino de Deus, gente, aí é que não entra de qualquer jeito mesmo. Lá tem regras. Lá nós temos que nos preparar para nós sermos do reino de Deus. Eu coloquei alguns quesitos
para o reino de Deus. O que nós temos que ter para nós fazermos parte desse reino? Nós temos que ter o Espírito Santo na vida. Como é que uma pessoa pode fazer parte do reino de Deus e não ter o Espírito Santo na vida? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter o Espírito Santo na vida. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, essa já é uma grande diferença. Esse é um quesito que não tem como você não ter para estar nesse reino. Segundo quesito, devemos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Senão, não podemos fazer parte desse reino. Ninguém vai fazer parte desse reino se você não aceitar Jesus como Salvador. Se você não crer verdadeiramente que Ele diz quem Ele é e quem Ele foi e quem sempre será. Então nós cremos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que Ele verdadeiramente morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai. Então esse também é um quesito para nós fazermos parte do reino de Deus, do reino da luz. Terceiro, devemos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque só entra nesse reino pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Não entra pessoa com vestes manchadas, com vestes sujas, mas apenas faz parte do reino aquele que é lavado e purificado no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não pecamos, nós já estamos mentindo. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, todos os dias e momentos da nossa vida, nós devemos pedir: Senhor, lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, porque eu quero fazer parte desse reino. Um dos quesitos para você fazer parte desse reino: não ser uma pessoa mentirosa. Porque o mentiroso é filho do diabo, e filho do diabo não faz parte do reino da luz. Quantas pessoas que mentem, dizem que mentira santa ainda. Mas é mentirinha santa. Gente, não existe mentirinha santa. Mentira é mentira, verdade é verdade, e acabou, ponto final. Então, se você faz parte do reino, tira isso da sua vida. Se você mente, que o sangue de Jesus te purifique, coloca uma vírgula na tua vida e começa a ser verdadeiro, porque quem está com Jesus está com a verdade liberta. E se nós fazemos parte desse reino, temos que ser verdadeiro, ainda que muitas vezes a verdade dói, mas ela liberta. Mas temos que ser verdadeiros. Outro quesito para nós estarmos no reino da luz: não estar na roda dos escarnecedores. Muitas vezes, para manter a boa vizinhança, às vezes o povo está lá zombando das igrejas, zombando dos pastores, fazendo piadinha, e você às vezes, para não ficar de fora, entra na barcada também, e aí você acaba fazendo parte da roda dos escarnecedores, dos zombadores. E se você faz parte do reino, fuja da aparência do mal. Se nós fazemos parte do reino de Deus, temos que fugir da aparência do mal. Temos que sim ganhar essas pessoas para Jesus, mas não entrar na mesma barcada. Para nós fazermos parte do reino da luz, temos que ter o coração ardente do reino de Deus. O nosso coração tem que queimar pelas almas. O nosso coração tem que queimar pela obra de Deus. Porque como que pode você fazer parte de um reino que o teu coração não arde, você não sente nada, você não tem nem um pouquinho de vontade de fazer algo para Deus? Como vai se apresentar para Deus de mãos vazias? Como dirá: Senhor, lá na terra eu fiz parte do teu reino, mas eu não gostava de participar, eu não gostava de ir nos cultos, eu não gostava de mensagem, eu não gostava de ler Bíblia, eu não gostava de oração, eu não gostava de palavra. Gente, sinto muito, mas como você vai fazer parte desse reino se o teu coração não arde pelo reino? Então nós temos que ter o coração ardente pelas almas, para que o Senhor também venha salvar almas. Então o nosso coração, ele tem que estar ardente para o reino de Deus. Devemos ser sal da terra e luz do mundo.
Porque não tem como nós fazermos parte de um reino e nós não sermos o tempero desse mundo e nem luz. Porque quem olhar para nós vai ter que ver que a luz de Cristo brilha em nós. Porque fazemos parte do reino da luz. Então quando você estiver andando na rua, não vai ser a tua roupa que vai dizer que você é luz, mas a luz que está em Cristo brilha dentro de você e algo diferente vai ser demonstrado ali. Quando você abrir a tua boca, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona na sociedade, vai mostrar para as pessoas que você é luz. E quando a luz chega, a treva tem que bater em retirada. Então nós temos que ser luz, porque fazemos parte do reino da luz. Para fazermos parte desse reino, temos que considerar o outro superior a nós. Hoje em dia todo mundo quer ser senhor e ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser senhor. Já imaginaram uma firma que todo mundo é chefe? Não tem alguém que manda, porque todo mundo manda. Que salário que vai virar? Imagina numa cozinha que não tem a chefe da cozinha, num restaurante, todo mundo quer mandar nas panelas. Um fala, põe sal, o outro não, põe menos sal. Põe óleo, não, põe menos óleo. Todo mundo acha que é o chefe ali. Vai dar alguma comida que presta, gente? Não vai dar. Por quê? Porque tem que sempre respeitar, sempre honrar, também considerar o outro superior. Quando isso existe respeito. Quando a gente considera que o outro é superior a mim e ele assim sucessivamente. Se um considerar o outro superior ao outro, sempre vai ter respeito mútuo, sempre vamos valorizar as pessoas. Mas quando a gente acha que a gente só que manda, que a gente sim que só é dono, que a gente sim que sabe, aí você já vai causar uma estranheza no ambiente que você está. Não podemos ser orgulhosos. Tem gente que é orgulhoso se não consegue relevar as coisas. Ou quando alguém chega às vezes para lhe pedir perdão, fala, eu queria pedir perdão porque eu errei. E a pessoa diz, eu não te perdoo. Tem gente que é orgulhosa. Eu já vi gente falar isso. Pastor, eu não perdoo fulano. Isso é um orgulho. Então o orgulho também não faz parte do reino. Pessoas orgulhosas em todos os sentidos, né? Tem gente que acha que é a melhor, maior, sabe mais que todo mundo, e isso é um orgulho. Então nós devemos ser mansos e humildes de coração. Então pedimos a Deus, Senhor, que eu seja manso e humilde de coração, porque Deus dá capacidade aos filhos dele, Deus dá inteligência, né? Mais manso e humilde de coração. Não devemos ser maldizentes. Aquela pessoa que só reclama, fala mal de todo mundo, fala mal da igreja, fala mal do departamento, fala mal de pastor, fala mal de missionário, só fala mal. Então quem é maldizente não faz parte do reino da luz. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós quisermos fazer parte desse reino, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque quando nós amamos o nosso próximo, nós também queremos que ele venha para a luz. A gente não quer ver também as pessoas se perderem, mas a gente quer que eles também venham para a luz. Agora, quem quer fazer parte do reino das trevas, gente? Aí pronto, é só ser desobediente, maldizente, caluniador, sem afeto natural, mentiroso, arrogante, não ama a Deus, é uma pessoa amante a si mesmo. Isso faz parte do reino das trevas. Então tem que ter diferença: reino das trevas e reino da luz. A luz já está dizendo, brilha, porque nós estamos em Cristo. Treva já está dizendo escuridão, sofrimento, angústia. E a escolha é nossa. É nós que fazemos a escolha. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Deus não obriga ninguém a ir para o inferno. A escolha é tua. A escolha é nossa. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa que vai para o
inferno. Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Tanto que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Mas a escolha é sua, a escolha é minha. Se eu aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da minha alma, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, crer em Jesus, eu escolhi o reino da luz, eu escolhi o céu. Mas se você não aceita Jesus como Salvador, diz dos quatro ventos que é ateu e que nem sequer crê em Deus, vive uma vida pervertida, não quer melhorar, não quer voltar a Jesus, então infelizmente não é Deus que está te mandando ao inferno, mas é você que está escolhendo ir ao inferno. Porque muita gente fala assim: não, mas Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele respeita o livre-arbítrio. E Ele quer que todos nós estejamos no reino dEle, mas Ele não te obriga. Porque senão Deus tinha feito um bando de robô. E Ele dizia para os robôs: vai para a direita, todo mundo ia, vai para a esquerda. Mas não, Ele deu para nós essa livre escolha. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje também na live: a escolha é sua. Céu ou inferno, qual caminho você quer ir? Reino das trevas ou reino da luz? Qual reino você quer fazer parte? Quer fazer parte do reino da luz? Venha para a luz. Venha buscar a presença de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque enquanto é dia, porque a noite vem. Busque enquanto as portas da igreja estão abertas. Busque enquanto o povo de Deus está aqui, dizendo para você que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Porque o mundo lá fora, o reino das trevas, lá não tem nada de bom, lá é pura ilusão. Por alguns momentos, o inimigo faz com que você veja que tudo parece ser lindo e maravilhoso, mas é tudo ilusão, tudo muito rápido. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Então que você possa trilhar em caminhos retos, crer na verdade, e a verdade te libertará. Busque o reino da luz e vamos todos unidos nos encontrarmos com Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe rica e poderosamente.